Prezados, paz e bem. Meu nome é Simone Ramos e junto com a equipe Natália Domingues, Patrícia Barbosa, Raíssa Soares e Tainá Costa, representamos a empresa Cromalab. O objetivo deste é apresentar a análise cromatográfica para a mistura de piroxicam e diclofenaco com base em suas características. Em termos de solubilidade, diclofenaco muito pouco solúvel em água, quase insolúvel em clorofórmio e ácido diluído, e solúvel no etanol e totalmente solúvel no metanol. Piroxicam, muito pouco solúvel em etanol, solúvel no cloreto de metileno e quase insolúvel em água. Quanto à massa molar, diclofenaco 318,1 grama-mol, piroxicam 331,3 grama-mol. E quanto à polaridade, diclofenaco polar e piroxicam também polar. O objetivo da empresa é separar a mistura do diclofenaco com o piroxicam para testar o padrão de qualidade. Tais medicamentos são utilizados como anti-inflamatório e analgésico, porém, devido às suas composições, seus efeitos colaterais são diferentes para cada pessoa. A separação é necessária para atestar a qualidade de medicamentos, principalmente os manipulados, suspeitos de fraude, como adição de substâncias não declaradas nas formulações. Para isso, utilizaremos o método de cromatografia em camada delgada e utilizaremos 250 mg de comprimido de diclofenaco e 250 de comprimido de piroxicam. Os materiais a serem utilizados são um almofariz, um pistilo, um Erlenmeyer, ultrassom, um funil, 3 placas de vidro, sílica, estufa de secagem, um capilar, 3 cubas cromatográficas, 4 papéis de filtro, 250 mg de piroxicam, 250 mg de diclofenaco, 5 ml de metanol, 300 ml de acetato de etila, iodo, um bico de Bunsen e uma pinça. Antes de começarmos a análise, é preciso realizar o preparo das amostras. Então, para a fase estacionária, que é a nossa fase fixa, responsável por reter de acordo com a afinidade química os componentes da mistura, nós vamos preparar 3 placas de vidro com uma fina camada de sílica em cada uma. É necessário ativar as placas em estufa a 110 graus Celsius por 10 minutos. Por quê? Porque quando nós ativamos a placa, nós retiramos a umidade presente nela, e essa umidade ela pode influenciar na nossa cromatografia posteriormente. Após retirar as placas da estufa, nós vamos deixar elas atingirem a temperatura ambiente e então fazer marcações nas extremidades das placas a aproximadamente 1 centímetro da base menor. Essas marcações elas vão servir para monitorarmos o arrasto dos componentes posteriormente. Para as cubas cromatográficas, nós vamos utilizar 3 recipientes com tampa removível e vamos utilizar também papéis de filtro nas paredes dos recipientes para facilitar a saturação. Para a fase móvel, que será a fase que vai eluir a nossa mistura pela fase estacionária, para então separação dos componentes, nós vamos utilizar o acetato de etila 100%. Vamos distribuí-lo igualmente entre as cubas cromatográficas e a quantidade deverá ficar abaixo dos pontos de aplicação da amostra, pois a fase móvel não pode entrar em contato com a sílica. Para a nossa amostra, nós vamos triturar os comprimidos de diclofenaco e piroxicam até se obter aproximadamente 250 mg de cada um. Vamos diluí-los com 5 ml de metanol em um Erlenmeyer e submeter essa mistura a uma extração em ultrassom por 10 minutos. Após isso, nós vamos filtrar a amostra com auxílio de um funil e um papel de filtro e em seguida nós vamos diluir a amostra a metade do seu volume. Para a revelação das amostras, nós vamos utilizar o iodo metálico, então é preciso fazer um aquecimento dele até a sublimação. A eliminação de interferentes é um processo muito importante na análise, para que nada atrapalhe o processo ou interfira nos resultados. Para isso, a limpeza correta das vidrarias a serem utilizadas é essencial, assim como a preparação correta das placas. Com as amostras devidamente preparadas, iniciar a análise cromatográfica.
Com a ajuda de um capilar, aplicar as amostras na parte inferior das placas, em seguida colocar dentro de uma cuba cromatográfica, onde deve-se ter cautela para que o solvente não entre em contato com a sílica e altere os resultados. Iremos aguardar o solvente atingir a marcação, retirar a placa da cuba e esperar o solvente evaporar. Com a ajuda de uma pinça, vamos pegar as placas e passar no vapor de iodo rapidamente e deixar as placas em repouso por alguns minutos. Conclusão dos resultados. Um composto percorre a mesma distância em relação ao deslocamento da frente de solvente. Para analisar o experimento, calcula-se o fator de retenção, que é a distância percorrida pelo componente da mistura dividido pela distância percorrida pelo eluente. Quando as condições são específicas, o fator de retenção é constante para um composto que corresponde à mesma propriedade física do mesmo composto, onde os valores ideais para esse fator de retenção ficam entre 0,4 e 0,6. Avaliação e ação. Para a validação de um método experimental, é necessário a comparação com a literatura de resultados de experimentos realizados com o mesmo método, no caso, cromatografia de camada delgada. Aqui, temos uma tabela que apresenta os resultados do fator de retenção esperados da análise do piroxicam, servindo de base como resultado de experimento a ser realizado. Nesta tabela, temos o fator de retenção para o piroxicam em 3 eluentes diferentes. O eluente E refere-se ao acetato de etila, o qual será utilizado no experimento. Além disso, é de extrema importância conhecer a curva de calibração da substância analisada. Segue um gráfico da calibração do diclofenaco na concentração plasmática. Logo, temos um fator de parâmetro para a obtenção de cada uma das substâncias que serão analisadas, podendo assim atestar a qualidade de medicamentos. Obrigado pela atenção.